Capítulo 2 Das penas e gozos futuros. O nada, vida futura. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Intuição das penas e gozos futuros. Donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornarias, se nisso pensasses muito e muitas vezes. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Natureza das penas e gozos futuros. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, assim o diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações.
À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram, por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem susceptíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais.
Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde possa lhes oferecer o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão vem a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo. Assim diz o bom senso.
serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê na morte o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Penas temporais. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito está isento de dores físicas, porém tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior
mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das faltas da vida atual. Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já dissemos. São provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, há de sê-lo necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente mais, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Expiação e arrependimento.
O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o acusa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já vos disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra vida o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece. E então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito.
Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que possais resgatá-las mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Duração das penas futuras. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionada ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Ao espírito sofredor
o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair do estado de inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. São Luís. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizes que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater,
em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós, e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que se não extingue, com um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras, capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamennais. Guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia,
e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, exagerando-lhe a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das leis humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se permanecerem nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações,
e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da diversidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje, o número de pessoas, sinceramente, religiosas e crentes. São Luís. Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares reservados para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar, reservado ou fechado, existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes?
é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não lhes ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus e etc. Que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por consequência, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá, sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos
o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Esta transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo desenvolvimento de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, paz em Cristo.